Olá, vamos começar aqui a falar de mais um tema, né? Hoje a gente vai falar sobre os estilos de aprendizagem. Eu não sei se você sabe, mas existem três estilos de aprendizagem. Deixa eu dar as boas-vindas aqui a Fernanda, a Bianca, Danilo, sejam bem-vindos. Podem participar, tá bom? Oi, Danilo. Se vocês tiverem perguntas aí, no momento que vocês tiverem, pode mandar que eu vou respondendo. Então é o seguinte, existem três estilos de aprendizagem, que é o visual, o auditivo e o sinestésico. Na verdade, em neurolinguística, nós chamamos isso de canais de sistemas representacionais. Funciona da seguinte maneira, os sentidos através dos quais a gente experimenta a vida, né, recebem esse nome então de sistemas representacionais. Então, o auditivo é como nós ouvimos o mundo, o visual como nós vemos o mundo e o sinestésico é como nós sentimos o mundo. E nós operamos nesses três sistemas o tempo todo, né? Então, a gente pode ter um mais predominante que o outro, mas dependendo do momento da situação, a gente vai estar usando os três. E como que a gente percebe? Quais são então as características de uma pessoa mais visual? Uma pessoa mais visual é aquela que ela respira, tem aquela respiração mais torácica, que é assim aqui na parte de cima. Ela costuma sentar numa posição assim bem ereta, normalmente com os braços retos e tende a ficar mais desencostada, inclinada para frente. É uma pessoa que ela é muito organizada, limpa, bem arrumada, é aquela pessoa que se pega nos detalhes. Como, por exemplo, eu tenho bastante disso. Eu deixo a Fernanda, que trabalha aqui comigo, um pouco louca quando eu fico olhando algumas tabelas, planilhas, eu falo, nossa, tá desalinhado, essa linha tá meio centímetro pra cá. Então isso é típico das pessoas que são visuais, né? As pessoas visuais também, elas memorizam mais através de imagens, de representações gráficas, e elas têm bastante dificuldade de lembrar coisas que elas ouviram. Já as pessoas que são mais auditivas, elas movem bastante os olhos para os lados, elas têm uma respiração assim mais no meio, né, do abdômen, e elas conseguem entender bem o que elas ouvem. Então, para elas é muito importante o tom de voz, a velocidade com que você fala, se você falou, variou bastante, né? Então, alguém assim, auditivo não se dá bem ouvindo uma palestra, por exemplo, que é muito monotônica. Elas também aprendem muito através de sequências, então quando você dá o passo a passo, ou você dá um procedimento, uma sequência, é bem mais fácil para as pessoas auditivas entenderem. E elas gostam bastante de ouvir como elas estão indo, elas querem saber sobre o progresso delas. E elas costumam responder bem a um certo tom de voz ou conjunto de palavras. E pessoas sinestésicas são aquelas pessoas que, olhando para elas, você vai perceber que elas têm uma respiração mais abdominal, então você vê bem a barriga mesmo indo para fora e para dentro, um olhar um pouco mais baixo. E as pessoas sinestésicas, elas falam bem devagar. São pessoas que respondem bem a recompensas físicas, ao toque, e elas gostam de estar mais perto das pessoas. Então, uma pessoa visual, por exemplo, ela não chega tão perto quando ela está falando, mas uma pessoa sinestésica ela gosta de estar perto, ela vai encostar em você enquanto ela está falando, vai pegar na sua mão, vai pegar no seu braço. E a maneira através da qual elas memorizam é fazendo, elas precisam fazer para memorizar. E eu queria saber de vocês, teve bastante gente aí que entrou já depois, né? A Kathleen, a Dora, a Larissa, sejam bem-vindas. Queria saber de vocês. Vocês tiveram dificuldade de aprender na escola, no método mais tradicional? Tinha alguma coisa que incomodava vocês ou que você achava que era difícil? Vão comentando aí que eu já vou responder, mas eu quero
tenho curiosidade aí de saber. Uma coisa que eu esqueci de falar das pessoas que são auditivas também, são aquelas pessoas que falam sozinhas. Então, quando você vê alguém que fica conversando em voz alta com ele mesmo, pode saber que é uma pessoa também que está ali mais no auditivo. Bom, como que a gente aprende então? Como que isso funciona no estilo de aprendizagem? Então eu falei que no dia a dia, na nossa vida, a gente opera nesses 3 sistemas e às vezes a gente está mais visual, mais sinestésico, mais auditivo, dependendo da situação e do momento, né? Mas e na hora de aprender, por exemplo? Então, como que funciona? Na hora de aprender, a gente sempre tem um desses estilos que é mais predominante que o outro, ou às vezes até 2, né? É comum a gente ter 2 aí em equilíbrio. Então, uma pessoa, um aluno que tem um estilo visual predominante, ele aprende melhor quando a informação é apresentada através de imagens, ou de diagramas, ou de gráficos. Então, se você tem certeza que você é visual, ou você acha que você é visual, quais são as dicas que eu dou para você? Procure recursos visuais sobre o que você está aprendendo. Então, tudo que você conseguir achar que tenha uma representação gráfica ou um desenho, uma ilustração, vai te ajudar bastante. Tente fazer resumos do que você está estudando. Então faz um resumo, faz uma tabela, um fluxograma, um gráfico, transforma tudo aquilo de uma maneira que a informação ela seja facilmente visualizada. Quando você estiver na aula, visualize bem os gestos do professor para você memorizar, porque daí quando você estiver tentando lembrar daquilo que você aprendeu, é mais fácil você associar com os gestos que ele estava fazendo. Então, quando ele falou aquela palavra, ele mexeu a mão desse jeito, isso realmente ajuda bastante quem é visual a memorizar. Também tentar construir imagens mentais sobre o que você estiver estudando. Então, sempre que você estiver, principalmente aí num outro idioma, aprendendo uma outra palavra, tentar fazer uma representação visual daquilo. E também dê bastante importância às leituras, né? Quem é visual gosta bastante de ler, é importante ver tudo escrito. E principalmente aquelas que contêm bastante gráficos e resumos. Então, essas são as dicas para quem tem um estilo predominantemente visual. Quem tem um estilo predominantemente auditivo é aquela pessoa que prefere realmente ouvir o que ele está aprendendo. Então, ele vai responder melhor a tudo que tem a ver com voz. Então, por exemplo, ao ouvir uma palestra, participar de discussões em grupo, tudo isso facilita o aprendizado dele, e ouvir a própria voz também, por isso que eles falam com eles mesmos. Então, você repetir em voz alta, ou você falar, por exemplo, o professor está te ensinando, você repetir para ele, ajuda bastante a memorizar. E quais são as dicas para você tirar mais proveito da hora que você estiver em aula ou depois estudando e conseguir se concentrar melhor? Grave as suas aulas, grave palestras, grave seminários, e depois escute essas gravações periodicamente. O melhor horário para você ouvir essas gravações é logo de manhã, logo depois que você levantar, ou então à noite antes de dormir. Além disso, quando você fizer resumo da matéria, grava o resumo para você ouvir depois. E escute mais durante a aula. Não fica tão preocupado em anotar. Tenta ouvir mais e prestar atenção no que está sendo falado. Eu sei que no esquema mais tradicional de aula, escola, normalmente os professores ficam bravos, né, com as crianças, com os alunos, porque você não está anotando. Então, se você foi uma dessas pessoas que você não queria anotar e alguém brigou com você é normal, né? Para quem é professor, não obrigue as pessoas a fazer anotações. Nem todo mundo precisa de anotações. Uma pessoa auditiva vai atrapalhar se ela estiver anotando, porque ela não vai estar deixando de ouvir. Ele precisa muito prestar atenção no que está sendo falado, né? E converse com outras pessoas sobre o conteúdo. Então, uma maneira legal de você estudar é formar um grupo de estudo ou chamar um amigo e realmente conversar, né, com a pessoa e trocar algumas ideias. Então, essas são as dicas que eu tenho para quem tem um estilo predominantemente auditivo.
E quem tem um estilo predominantemente sinestésico é uma pessoa que prefere uma experiência física. Então são pessoas que gostam daquela abordagem hands-on, que é uma abordagem bem mão na massa mesmo, é fazer, aprender fazendo. E, se possível, tocar um objeto, né? Se tiver alguma coisa em sala de aula que você vai mostrar, você vai ter que pegar. As pessoas sinestésicas são aquelas que elas não vão comprar roupa na internet jamais, ou livro, ou qualquer outra coisa, porque ela precisa pegar. Se ela não pegar na mão, a experiência não valeu, ela não sabe se aquilo é bom ou não. Bom, as dicas para quem é sinestésico. O melhor tipo de professor para você são aqueles que se mexem bastante, fazem bastante gestos, fazem alteração na voz, andam de um lado para outro, né? Tudo que tiver relação com movimento e com bastante alternância ajuda quem é sinestésico. Quando você estiver estudando, uma boa dica é você ler o conteúdo em voz alta e, de preferência, se movimentando. Então, pode andar enquanto você estuda, que o movimento é muito importante. Tente também fazer experiências práticas sobre o assunto. Tudo que você puder fazer um laboratório, transformar numa atividade prática, vai funcionar melhor para você. E mudar de posição. Não fica muito tempo no mesmo lugar quando você estiver estudando, porque isso não é legal, então é bom ir trocando os lugares. E também pode escrever, porque escrever tem a ver com movimento, fazer gestos para você, de repente você associar uma palavra, alguma frase que você está ali tentando entender com um mesmo gesto, aquilo vai te ajudar bastante, né? Então, para dar um exemplo aí das diferenças, né, de estilos, se você estiver tentando aprender, por exemplo, a fazer um bolo, uma pessoa visual é aquela que vai precisar ler a receita, né? E se ela for na internet, então for aquelas receitas com foto, que tem, né, mostrando a fotinho disso, coloque o ovo aqui, essa é a maneira ideal dela aprender a fazer o bolo. Uma pessoa auditiva, basta você falar para ela, dê a sequência, passo a passo. Primeiro, quebra o ovo. Segundo, mistura a farinha. Terceiro, que a pessoa consegue aprender. Agora, o sinestésico, para ele aprender a fazer aquele bolo, ele vai ter que fazer o bolo junto com você. Se ele não pôr a mão na massa e não fizer o bolo, ele não vai aprender tão facilmente. Então, para quem está aprendendo uma língua nova, como você aplicar então essas dicas? Você que é visual, peça, né, caso o professor não esteja escrevendo, peça para escrever no quadro, anote, na hora que você estiver ali estudando, as frases novas que você aprendeu, as palavras novas, é importante para você escrever, né, tudo. Uma pessoa que é auditiva, ouça então bastante, é legal porque o idioma tem muito a ver com falar, então você pode falar bastante sozinho, leia os diálogos que tem no livro, leia todas as palavras novas. E uma pessoa sinestésica é praticar, então ache uma pessoa aí que também esteja aprendendo inglês, espanhol, o mesmo idioma que você, faz um roleplay com ela, troca papéis, né? Finge que vocês estão fazendo uma situação, anda bastante, se movimenta bastante quando você estiver estudando. E aí eu não sei se vocês sabem qual que é o seu estilo, já tem suspeita que seja não tem certeza, mas é o seguinte, se você quiser saber com certeza qual que é o seu estilo de aprendizagem, faz o seguinte, me manda um direct com o seu e-mail ou o seu WhatsApp, e eu vou mandar para você o teste, tá bom? Depois que você fizer, eu vou contar ali a pontuação e mando para você um relatório bem bonitinho com todas as porcentagens de cada estilo e essas dicas que eu acabei de dar, mando por escrito também, tá bom? Então é isso, espero que vocês agora que já têm aí algumas dicas, comecem a utilizá-las. Eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil para vocês se concentrarem. Só uma dica importante que eu acabei de me lembrar, né, aí para a questão de quem é auditivo, a gente teve duas situações aqui, né? Aconteceu com uma professora durante um treinamento de professores e também com uma aluna, né? Ambas aí auditivas. Sabe o que incomodava elas durante a aula? O tic, 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 tic do relógio de parede.
Então, como o auditivo se incomodam muito com barulho, é muito importante que você procure um lugar bem tranquilo, bem silencioso para estudar. Então, se for o caso, tira o relógio da parede, qualquer coisa, porque qualquer barulhinho realmente vai te distrair. E para pessoas visuais, né, o que vai distrair é aquilo que você está vendo. Então, de repente, estudar num lugar muito colorido, muito cheio de detalhe, com uma janela perto, você vai se distrair facilmente, porque você vai começar a olhar para fora, ver o passarinho que passou, o quadro que está meio torto e não está legal, e aí você já não está mais pensando naquilo que você está estudando. Então, procure estudar num lugar assim visualmente mais limpo. Legal? Então é isso. Lembra de me mandar o direct se você quiser saber qual que é o seu estilo, com certeza. Me manda o direct com seu WhatsApp ou então o seu e-mail, que eu mando para você o link do teste. E é isso, nos vemos então a semana que vem. Até mais, pessoal. Obrigada aí por terem participado e a gente se fala.